qual é o nosso tema de hoje aqui? São projetos de sonorização da planta ao som, ao sistema de sonorização. Então, não necessariamente eu vou precisar mostrar uma planta. O que nós estamos vendo é o quê? Que nós precisamos das características do ambiente, das dimensões, do formato, ou seja, da planta arquitetônica, para que nós possamos jogar isto num software de predição e fazermos estudos técnicos. Mas antes de nós colocarmos caixas acústicas dentro do ambiente, é possível saber quais as caixas acústicas mais indicadas para esse ambiente. Então, nós temos dois caminhos de fazer um trabalho. Nós podemos pegar as plantas, fazer um estudo e chegar numas características ideais de caixas acústicas e aí partir para a aquisição da caixa. Mas no caso de quem está em turnê, por exemplo, que você viajando, né, fazendo turnê, ou a pessoa que tem um equipamento que trabalha com locação e vai colocar o equipamento naquele ambiente, aí nós estamos indo de trás para frente. É o som dentro do ambiente. Aí vira uma adequação e não necessariamente um projeto bem feito para aquele espaço. Porque se você tem uma caixa acústica que ela cobre 120 graus, por exemplo, horizontais, e aquele ambiente te pede uma caixa acústica de 50 graus horizontais, você vai ter muita reflexão nas superfícies rígidas, né, nas paredes. O mesmo acontece no plano vertical. Então, existe para cada ambiente uma caixa acústica mais indicada para aquela aplicação. Qual que é o começo de um projeto de sonorização que normalmente acontece, né? O mais comum. Breda, eu quero que você compre o som e eu quero que você vá lá comprar para mim 2 caixas de som de 500 watts cada uma. Potência. Né? Então, não, Dene, eu tenho uma caixa de 500 watts e uma de 1000. Qual que você acha melhor? Aí eu analiso as duas e falo, nenhuma das duas te atende. Ou as duas te atendem. Ou esta daqui de menor potência é melhor para você. Então, nós precisamos fechar esse parênteses de potência, porque, claro, a potência ela é necessária, ela é importante, porque é ela quem vai movimentar as bobinas móveis, os nossos alto-falantes, drivers e tudo. Mas cada caixa acústica tem um projeto, cada transdutor tem uma eficiência. Então, às vezes, a potência não é o mais importante, porque potência nós queremos aquela que seja a menor possível para a maior pressão sonora possível. Por quê? Porque eu não quero gastar dinheiro com energia elétrica, dinheiro com óleo diesel de gerador, eu não quero comprar amplificadores muito grandes, pesados, caros desnecessariamente. Por que eu quero uma caixa grande e pesada? Por que eu quero muitos racks de amplificação? Isso a gente carrega porque nós não temos alternativa, porque na minha concepção, isso é serviço para guindaste. Isso não é serviço para áudio, para som, para show. Eu quero mais leve. E o mundo está acordando para isso. Aí depois a pessoa fala, eu tenho tantos reais e o som tem que caber nesse preço. Não interessa se você vai sonorizar uma sala ou se você vai sonorizar um estádio. Tem que caber nesse preço. E aí tem um outro erro, porque são os começos mais comuns que eu que atendo muitos clientes, né? É muito comum começar por aí. Daniel, aqui na nossa igreja eu quero 2 caixas de 1.200 watts, que eu acho que atende, e nós temos tantos mil reais para gastar no som todo. Então tem que caber nisso. Ora, o ideal é que você faça o projeto de um ambiente, ainda que ele extrapole o valor que você tem no bolso, mas que você faça uma obra em etapas. Porque não justifica você gastar todo o seu dinheiro e não resolver o seu problema. Essa coisa de que existem ainda muitas pessoas que são fãs de caixas passivas, eu não tenho nada contra, mas eu acho que a caixa ativa, autoamplificada, processada, é uma caixa que traz para a gente tantos benefícios que é muito mais interessante. Agora, uma caixa passiva, ela realmente é mais interessante quando nós estamos falando de uma sonorização ambiente num shopping center, por exemplo, que eu vou trabalhar com 200 caixas acústicas, baixíssima potência por ponto, um sistema talvez de linha de tensão constante vai ser o mais indicado para aquele ambiente. Aí a caixa passiva é mais interessante. Agora, você vai fazer um sistema de show, de grande porte, tudo, você coloca as caixas de som de penduradas a 20 metros de altura, 15 metros de altura, e tem que passar 25 metros de cabo, perde muita potência nos cabos, fator de amortecimento, uma série de variáveis. Então, hoje, muitas empresas de grande porte que trabalham com sistemas passivos, né, ao redor do mundo estão com talhas dos racks de amplificadores, colocando o rack, subindo o rack junto com o line, para ter cabos mais curtos, para que haja maior transferência de potência. Mas numa caixa autoamplificada, esse cabo tem 1 palmo de comprimento, 30 centímetros. Então, é muito mais eficiente.
e muitas outras variáveis, como, por exemplo, se você para um amplificador desses top aí, que trabalha com meio ohm de impedância, param 16 caixas, né? Se você tem 16 caixas auto-amplificadas para um amplificador, você tem 15 ainda. Seu monitor queimou, você tira a caixa do PA e põe no monitor ali com direct box e faz o retorno. Né? Você salva o show, você salva o evento. E se não for Line Array, o som não presta. Line Array é aspirina. Resolve qualquer mal. Você tá com dor de cabeça, toma aspirina, dor de barriga, toma aspirina, você tá nervoso, toma aspirina, você não teve ereção, toma aspirina, qualquer coisa é aspirina. Porra, bicho, não existe isso. Porque se Line Array fosse a solução para todos os problemas, todos os fabricantes só teriam Line Array no site lá disponível para venda. Ninguém mais teria outro tipo de caixa. Então, Line Array não é a solução para todos os problemas. E o que é pior do que usar o Line Array é usá-lo inadequadamente. Porque a coisa mais comum de vermos por aí é subdimensionamento. Às vezes, você trabalhar com uma caixa point source vai ser muito mais interessante, muito mais linear no ambiente do que trabalhar com o Line Array. Né? Então, são coisas que a gente precisa entender, e isso faz parte do projeto, de saber o que é que o ambiente pede. O que é que nós vamos colocar naquele ambiente. Então, eu venho propor um novo começo. Um outro começo, né? De uma outra maneira. Então, a primeira coisa a se considerar é a arquitetura e a acústica do ambiente. Então, nós vamos ter, na maioria dos ambientes, um sistema e subsistemas. E em alguns ambientes, só o sistema principal ali já vai resolver. Então, o que são os subsistemas? Os subsistemas são caixas acústicas montadas, distribuídas no ambiente, para fazer um complemento na cobertura que o sistema principal não é capaz de fazer. Então, aí vem o front fill, o alt fill, as torres de delay embaixo de balcão, em cima de balcão, os alt fills 1 e 2, o que for necessário, porque às vezes você está num ambiente que ele é comprido, mas depois esse ambiente é largo e não tão profundo. Às vezes ele é largo e profundo, você precisa de 4 lines, 6 lines em linha para poder cobrir aquele espaço todo. Às vezes você vai montar em arco, depende da arquitetura, porque o lugar pode ser um trapézio, pode ser oval, ele pode ser uma elipse, pode ser um quadrado, um retângulo, depende. Então, o ponto de partida, na minha opinião, é a arquitetura, o layout, o desenho do ambiente. Depois, nós temos que estudar qual é o programa, porque, veja bem, se eu for fazer um evento num estádio gigante, um campo de futebol, quantos subs eu devo levar para esse lugar? 12, 16, 24, 32? Quantos subs eu levaria para um estádio para fazer palestra? Vai pregar e vai ter só voz. Não vai ter banda, não vai ter programa musical, no máximo um fundinho musical com a música tântrica e para poder relaxar todo mundo. Você não precisa de subwoofer. Então, se você leva um PA que tem, de repente, componentes transdutores maiores que estendem a resposta em frequência, você leva uma quantidade... agora, nenhum. E se eu for fazer uma palestra, né? Não mais palestra, perdão, mas um show de rock nesse estádio, eu vou entupir esse troço de subwoofer. Agora, a pressão sonora, que é o que nos importa demais, juntamente com a resposta em frequência de um sistema, e não a potência, porque eu não vou nem falar desse troço aqui mais, é importante. E aí eu preciso entender o que é o SPL médio linear e fator de crista. O SPL médio linear, por etapas. O que é o SPL? É o nível de pressão sonora. É aquilo que o ser humano consegue perceber como som, que é o que estimula o nosso sistema auditivo. Então, se eu tiver um SPL médio, quer dizer o quê? É aquela pressão sonora em que o meu sistema de caixas acústicas consegue reproduzir o programa sem alterações na resposta do programa. Então, se eu coloco uma música para tocar, mas eu entupo ela lá de volume e a caixa começa a limitar, ela está alterando o meu programa. Ela está comprimindo, limitando o meu programa, então ela já não está mais dentro da região linear. Então, eu preciso entender qual é a capacidade do meu sistema em me entregar a uma resposta linear, ou seja, daquele volume para baixo, se eu variar o nível, eu só vou perceber mudança de nível e não da minha mixagem, porque não foi comprimido, aí a mix mudou completamente. Agora, a partir de um certo nível, desse nível médio linear, nós vamos entrar numa região não linear, que é onde a caixa começa a comprimir, limitar e mudar a fonte do programa. Então, é muito importante entendermos qual é a região linear da caixa acústica. Mas, para nós entendermos isto,
e nós olharmos isso no catálogo dos fabricantes, essa informação tem que estar lá. Mas ela nem sempre está. O que normalmente nós vamos encontrar num lugar, nos manuais, é o SPL instantâneo de pico. Pam! Acabou. Neste PAN, a minha caixa chega a 142 dBs SPL. Sim, e se eu fizer não, aí ela cai para 112. Não pode. Então, assim, eu preciso entender qual é o SPL médio linear, e a partir do SPL médio linear, nós vamos entender qual é, em função do programa, qual é o fator de crista que nós vamos ter ali. Então, se nós utilizarmos um pink noise, um ruído rosa, como uma referência de aplicação de sinal de áudio no sistema, nós teremos um fator de crista de 12 dBs, que é a diferença entre o nível médio e os picos de um ruído rosa. Se nós usarmos um ruído como o M-Noise, que é um ruído que é muito mais parecido com música do que o pink noise, então quando você quiser medir qual é o SPL médio linear de uma caixa acústica, usar o M-Noise é uma coisa muito interessante. Se eu abrir aqui meu gerador de sinais, eu espero que todo mundo esteja vendo, e eu coloco aqui dentro, ó. Aqui, quando eu vou aqui dentro do gerador de sinais, eu tenho aqui o sinal, eu posso escolher pink noise, o pink sweep, uma onda senoidal pura, ou duas senoides, porque aí nós podemos fazer outros tipos de teste, colocando, né, fazendo intermodulação e tal. Aí aqui eu tenho um file. File é arquivo. Então, quando eu clico em file, ele abre para mim a possibilidade de eu abrir um browse e ir lá buscar o áudio. Então, qual é o áudio que eu quero usar aqui? Então, eu vou lá, abro no browse. No meu caso aqui, eu poderia buscar um sinal, por exemplo, o Blue Noise. Eu tenho Violet Noise. Eu tenho aqui o Brown Noise, M-Noise, Pink Noise e o White Noise. Eu posso usar qualquer um que eu quiser no Smart.